1. Social, interpessoal e pessoal. As pessoas comumente percebem seus conflitos emocionais com relação a exigências éticas e responsabilidades. Veem confrontados dentro de si próprias seus desejos pessoais e seus papéis sociais. Considera-se que o conflito, com sua inibição subsequente ou culpa, seja entre o indivíduo e a sociedade. Os capítulos que se seguem serão dedicados à estrutura de tais padrões alheios incorporados, à conformidade e o antissocial, à agressão e à autoconquista. Contudo, como já salientamos, a diferenciação do indivíduo no campo organismo/ambiente já é um aperfeiçoamento tardio. As relações sociais, como a dependência, a comunicação, a imitação, o amor objetal, são originais em qualquer campo humano, muito anteriores ao fato de reconhecermos-nos como pessoas idiosincráticas ou de identificarmos os outros como constituindo a sociedade. A personalidade é uma estrutura criada a partir de semelhantes relacionamentos interpessoais primitivos. E em sua formação geralmente já houve a incorporação de uma quantidade enorme de material alheio, inassimilado ou mesmo inassimilável. E isto, naturalmente, torna os conflitos posteriores entre o indivíduo e a sociedade muito mais insolúveis. Sob um aspecto, é útil definir personalidade como uma estrutura de hábitos de fala e considerá-la como um ato criativo do segundo e terceiro anos. A maior parte do pensamento é uma fala subvocal. Convicções básicas são, de maneira importante, hábitos de sintaxe e estilo. E é provável que quase toda avaliação que não se derive diretamente de apetites orgânicos seja um conjunto de atitudes retóricas. Defini-la desse modo não é minimizar a personalidade ou dar cabo dela com uma explicação sumária, porque a própria fala é uma atividade espontânea profunda. Uma criança que está formando sua personalidade pela aprendizagem da fala está fazendo uma conquista espetacular. E desde a antiguidade, os filósofos julgaram ser a educação primordialmente o aprendizado da fala humana e das letras, por exemplo, a gramática, retórica e dialética, ou os clássicos e o método científico. Isto é, podemos conceber a sequência: A. Relações sociais pré-verbais do organismo. B. A formação de uma personalidade verbal no campo do organismo/ambiente. E C. As relações subsequentes desta personalidade com as outras. De maneira clara, o cultivo apropriado da fala é aquele que mantém essa sequência flexivelmente aberta e criativa durante todo o processo. Os hábitos que permitem o que é pré-verbal fluir livremente e que podem aprender com os outros e ser alterados. Contudo, assim como em nossa cultura como um todo, houve o desenvolvimento de uma cultura simbólica privada de contato ou afeto, isolada da satisfação animal e da invenção social espontânea. Do mesmo modo, em cada self, quando o crescimento das relações interpessoais originais foi perturbado e os conflitos não foram sustentados até o fim, mas pacificados num armistício prematuro que incorporou padrões alheios, forma-se uma personalidade verbalizadora, uma fala que é insensível, prosaica, sem afeto, monótona, estereotipada no conteúdo, inflexível na atitude retórica, mecânica na sintaxe, sem significado. Isto é a reação a uma fala alheia, aceita e inassimilada, ou a uma identificação com esta. E se concentrarmos a awareness nesses meros hábitos de linguagem, descobriremos evasões extraordinárias, a fabricação de álibis e, finalmente, a ansiedade aguda, muito mais do que os protestos e desculpas que acompanham a revelação de lapsos morais importantes. Porque chamar a atenção para a fala ou para as roupas é realmente uma afronta pessoal. Contudo, a dificuldade é que, enojados com a simbolização e verbalização vazia habituais, filósofos modernos da linguagem estabeleceram normas severas de linguagem que são ainda mais estereotipadas e sem afeto. E alguns psicoterapeutas caem em desespero e tentam contornar completamente o ato de falar, como se somente o silêncio interior e o comportamento não verbal fossem potencialmente saudáveis. Não obstante, o contrário da verbalização neurótica é uma fala criativa e variada. Não é nem a semântica científica, nem o silêncio. É a poesia. 2. A fala plena de contato e a poesia. A fala constitui um contato satisfatório quando retira a energia de uma estrutura das 3 pessoas gramaticais e cria essa estrutura. Eu, tu e isso, quem fala, a pessoa com quem se fala e o assunto a respeito do qual se fala, quando há uma necessidade de comunicar algo. Como propriedades do fluxo da fala, essas 3 pessoas são: 1.
O estilo, e em especial o ritmo, a animação e o clímax que expressam a necessidade orgânica de quem fala. 2. A atitude retórica efetiva na situação interpessoal, por exemplo, a súplica, a denúncia, o ensinamento, a intimidação. 3. O conteúdo ou veracidade para com os objetos impessoais dos quais se fala. Além do mais, particularmente à medida que o contato entre organismo e ambiente torna-se mais íntimo, as seguintes faculdades interagem: a fala sonora, o exercício físico de pronunciar e ouvir. O pensamento encher de conteúdo as várias organizações esqueletais. A fala subvocal, situações verbais inacabadas, repetidas. Comunicação social pré-pessoal, por exemplo, clamores, e awareness silenciosa, imagens, sentimento do corpo, etc. Na fala de contato satisfatório, esses níveis combinam-se na realidade atual. O pensamento é dirigido para a orientação eficiente e para a manipulação. A situação atual é considerada como um campo possível, adequado para resolver uma situação inacabada. O animal social está se expressando, o exercício físico inicia o fluxo na forma de um prazer antecipado e faz do todo uma realidade ambiental. Tendo em mente esses níveis psicológicos do ato de falar, pensamento, a fala subvocal, clamores e awareness silenciosa, consideremos agora a poesia como uma arte refinada, da maneira como se diferencia da fala comum, plena de contato. E, em seguida, contrastemos ambas com a verbalização neurótica. Um poema é um caso especial de boa fala. Num poema, como em outros tipos de boa fala, as três pessoas, o conteúdo, a atitude e o caráter, e o tom e o ritmo, expressam mutuamente um ao outro, e isto produz a unidade estrutural do poema. Por exemplo, o caráter é em grande medida a escolha de vocabulário e sintaxe. Mas estes últimos surgem e desaparecem com o tema, e são ritmicamente deturpados a partir do que é esperado pelo sentimento. Ou também, o ritmo acumula uma urgência de clímax, a atitude torna-se mais direta, e a proposição é comprovada, e assim por diante. Contudo, a atividade de falar do poeta é, como dizem os filósofos, um fim em si mesmo, isto é, somente pelo comportamento da fala patente, somente pelo manuseio do meio, ele resolve seu problema. Diferentemente da boa fala comum, a atividade não é instrumental numa situação social ulterior, por exemplo, para persuadir aquele que ouve, entretê-lo, informá-lo sobre algo, ou para manipulá-lo para a solução do problema. Essencialmente, o caso do poeta é o caso específico no qual o problema é resolver um conflito interior. Como Freud disse, o trabalho de arte substitui o sintoma. O poeta concentra-se em alguma fala subvocal inacabada e seus pensamentos subsequentes. Por meio do jogo livre com suas palavras atuais, ele finalmente termina uma cena verbal inacabada. Ele de fato profere a queixa, a denúncia, a declaração de amor, a autocensura que deveria ter proferido. Agora, finalmente, ele se alimenta livremente da necessidade orgânica subjacente e encontra as palavras. Devemos, portanto, perceber exatamente quais são o eu, tu e isso do poeta em sua realidade atual. Seu tu, sua audiência, não é alguma pessoa visível nem o público em geral, mas uma audiência ideal. Isto é, não é nada mais que assumir a atitude e o caráter apropriados, escolher um gênero e uma dicção que deixem a fala inacabada fluir com precisão e força. Seu conteúdo não é uma verdade atual de experiência a ser transmitida, mas ele encontra na experiência ou na memória ou na fantasia um símbolo que de fato o excita, sem que precise, ou que precisemos, conhecer seu conteúdo latente. Seu eu é seu estilo no seu emprego presente, não é sua biografia. Ao mesmo tempo, à medida que as palavras concretas estão se formando, o poeta pode manter a awareness silenciosa da imagem, do sentimento, da memória, etc., e também as atitudes puras de comunicação social, clareza e responsabilidade verbal. Desse modo, em lugar de serem estereótipos verbais, as palavras são plasticamente destruídas e combinadas de modo a produzir uma figura mais vital. A poesia é, portanto, o contrário exato da verbalização neurótica, pois é a fala como uma atividade orgânica que soluciona problemas. É uma forma de concentração, enquanto a verbalização é uma fala que tenta dissipar a energia no ato de falar, suprimindo a necessidade orgânica e repetindo uma cena subvocal inacabada, em vez de concentrar-se nela. Por outro lado, a poesia se distingue da fala plena, de contato comum, por exemplo. A boa prosa coloquial simplesmente como uma espécie de uma classe.
Um poema resolve um problema que pode ser resolvido somente pela invenção verbal, ao passo que a maior parte da fala se dá em situações em que a solução exige também outros tipos de comportamento, a resposta do ouvinte e assim por diante. Logo, na poesia, onde o ato de falar tem de ser o portador de toda a realidade, a vitalidade da fala é acentuada. Ela é mais rítmica, mais precisa, mais plena de sentimento, mais plena de imagens, etc. E, o que é mais importante, um poema tem um começo, um meio e um fim. Ele acata a situação. Outros tipos de fala plena de contato podem ser mais grosseiros e mais aproximados. Podem depender de meios não verbais, tais como o gesto. Mal precisam mencionar o que está insistindo em se expressar, e se interrompem transformando-se em comportamentos não verbais. 3. A verbalização e a poesia. Quando é divorciada de seu emprego como instrumento numa situação social ulterior, ou ainda de suas próprias regras como uma atividade poética vital, a fala reflete facilmente toda e qualquer experiência. É fácil para uma pessoa se iludir de que está sentindo ou mesmo fazendo algo se ela fala ou pensa em senti-lo e fazê-lo. Desse modo, a verbalização serve facilmente como um substituto para a vida. É um meio disponível a uma personalidade alheia e introjetada, com suas convicções e atitudes, poder viver no lugar de nós mesmos. O único inconveniente é que a refeição, o encontro, etc., verbalizados não proporcionam alimento, prazer sexual, etc. Assim, voltando a uma discussão anterior, a maior parte da reminiscência ou do planejamento aparentes não é realmente memória ou antecipação em absoluto, as quais são formas da imaginação, mas são algo que o nosso conceito de nós mesmos está nos dizendo. E a indignação e o raciocínio, em sua maior parte, têm pouco a ver com a raiva sentida ou com a medida racional, mas são um exercício das vozes de mamãe e papai. Não se trata do fato de que o verbalizador fale, mas de como ele fala. Com relação às 3 pessoas gramaticais, eu, tu e isso, ele manifesta uma rigidez, uma fixação ou estereótipo que abstrai da situação concreta apenas uma porção escassa das possibilidades desta, o suficiente para manter a reputação social e evitar a ansiedade e o constrangimento do silêncio, da revelação ou da autoafirmação. E também o suficiente para exaurir a energia da fala, de modo que não ouçamos as cenas subvocais inacabadas que, de outro modo, poderiam se tornar clamorosas. Isto é, em lugar de ser um meio de comunicação ou expressão, a verbalização protege nosso isolamento tanto do ambiente como do organismo. A falta de contato com o eu pode ser muitas vezes observada de maneira espetacular na divisão do corpo, em uma boca sonora, com lábios ligeiros e rígidos, uma língua e um vocalismo sem ressonância, sem o envolvimento de todo o resto do corpo que é mantido à distância. Ou, às vezes, os olhos e alguns gestos dos pulsos ou dos cotovelos se juntam à boca verbalizante. Ou, às vezes, um único olho, enquanto o outro está sem expressão, vagando ou desaprovando o falatório. Ou então, o resto está dividido em 2 metades. As palavras brotam aos borbotões sem ligação com a respiração, e o tom é monótono. Na fala poética, por outro lado, o ritmo é dado pelas pulsações da respiração, os versos, pelas maneiras de locomoção e dança, a métrica, pelo silogismo, antítese ou outras cadências do pensamento, as estrofes e os parágrafos, e pela intensificação orgástica do sentimento, o clímax, que em seguida se silencia gradativamente. A variedade de som e a riqueza de seus matizes são a potencialidade de soar nos clamores primitivos no momento em que surge uma oportunidade. O verbalizador raramente ouve sua própria voz. Quando a escuta, se surpreende. Contudo, o poeta presta atenção aos murmúrios e sussurros subvocais, torna-os audíveis, critica o som e repassa-o. Existe um caráter intermediário, uma espécie de ator interpretativo sem poeta, que não percebe nada a não ser o som de sua voz, que modula o tom e saboreia as palavras. Presumivelmente, ele está obtendo disso uma satisfação oral genuína, sendo o centro das atenções enquanto a plateia sai de fininho. A atitude retórica, o tudo verbalizador, é irrelevante para a cena social concreta, mas o tom que soa mostra que está encenando fixadamente alguma situação subvocal inacabada. Não importa qual seja a ocasião, a voz está reclamando, ou censurando, ou condenando, ou inversamente, está discutindo ou produzindo um álibi, ou justificando-se. Na repetição desta cena, talvez, desempenhando alternadamente ambos os papéis, o resto do organismo está rigidamente imobilizado.
O poeta, como dissemos, capitaliza a situação subvocal. Concentrando-se nela, ele encontra a plateia correta, a plateia ideal da literatura. Ele molda plasticamente a linguagem para expressar a necessidade orgânica relevante e chegar a uma descoberta, uma solução. O alheio subvocal é assim assimilado de novo à sua própria personalidade. Muitas vezes se afirma que o trabalho de arte não é nenhum problema, ou resolve-o só temporariamente, porque o artista não conhece o conteúdo latente de seu símbolo. Se assim fosse, a poesia seria, por sua vez, um exaurimento obsessivo de energia numa situação que se repete, como a verbalização. E isto é tanto verdadeiro como falso. O problema que o artista não resolve é o que faz dele somente um artista, livre somente na atividade vital do falar, mas incapaz de usar também as palavras instrumentalmente em outros atos livres. E muitos poetas sentem a obsessividade de sua arte nesse sentido ao terminar uma obra, estão exaustos, e ainda assim não reconquistaram o paraíso perdido. Por falar nisso, não se observa que muitas outras atividades, mesmo a psicoterapia, nos propiciem esse paraíso perdido. Entretanto, com relação aos problemas subvocais específicos, eles são realmente resolvidos, um a um. A prova disso é que os trabalhos de arte sucessivos são fundamentalmente diferentes. Há um aprofundamento do problema de arte. E, de fato, essa atividade por vezes avança a tal ponto que o poeta finalmente é forçado a confrontar os problemas de vida que não pode resolver somente por meios artísticos. No conteúdo, o isso de sua fala, o verbalizador, está num dilema. Deve ater-se aos fatos da realidade para não parecer demente ou ser ridículo. E, contudo, esses fatos não são sua preocupação real, e nem ele se pode permitir percebê-los de maneira demasiado precisa, com a sensação e o sentimento. De outra forma, já que toda a realidade é dinâmica, eles romperiam seu armistício, destruiriam suas projeções e racionalizações e despertariam ansiedade. A vida real invadiria a vida substituta. O verbalizador é chato porque tem intenção de ser chato, para que o deixem sozinho. A solução conciliatória é falar usando estereótipos, abstrações vagas ou particularidades superficiais, ou outras maneiras de dizer a verdade e não dizer nada em absoluto. Enquanto isso, é claro, o conteúdo recebe energia de projeções de suas necessidades não percebidas. O poeta, por sua vez, faz a escolha de conteúdo oposta. A verdade concreta é livremente distorcida e transformada em símbolo do interesse subjacente. Ele não hesita em mentir ou ser irracional. E desenvolve os símbolos de maneira rica, com o emprego ativo de seus sentidos, percebendo de forma penetrante imagens, odores e sons, e entrando em empatia com situações emocionais, projetando a si próprio nelas, em lugar de alienar seus próprios sentimentos e projetá-los. Por fim, o verbalizador está embaraçado pela própria atividade do falar. Emprega expressões sem sentido para adquirir confiança, como "você não acha? Você sabe? Na minha opinião?" Ou então preenche o silêncio com grunhidos. A sintaxe o inibe e cerca sua fala com uma moldura literária antes de aventurar seus próprios comentários, tais como poderá ser um exagero, mas parece-me que, contudo, para o poeta, o manuseio das palavras é a própria atividade. A forma, por exemplo, o soneto, não é uma moldura, mas é parte integral do enredo. Ele é responsável pela função da sintaxe, mas tem liberdade com as formas. E à medida que progride na arte, seu vocabulário torna-se cada vez mais o seu próprio vocabulário mais idiosincrático, caso seus problemas subvocais sejam obscuros e difíceis para ele apreender, mais clássico, caso sejam os problemas que ele reconhece nos outros. 4. Crítica da livre associação como técnica de terapia. Consideremos agora um caso particular de verbalização, o experimento de livre associação tal como praticado pela psicanálise ortodoxa. Queremos chamar a atenção para a diferença entre o comportamento do paciente nessa técnica e o do terapeuta. E a partir dessa crítica, chegaremos como resultado a conclusões sobre a natureza da boa fala semelhantes às que estivemos apresentando. Na livre associação dá-se ao paciente algum conteúdo A para começar, geralmente o detalhe de um sonho que ele teve. Ele associa a isso outra palavra B, o que quer que lhe venha à ponta da língua, e a esta, uma outra palavra C, e assim por diante. Ele associa livremente, isto é, não tenta organizar uma série para que tenha sentido ou significados todos, ou para resolver um problema. Ademais, ele não deve censurar,
recusar-se a fazer a associação devido à sua crítica das palavras na medida em que fluem. Semelhante comportamento pode ser denominado o caso limitante ou ideal de verbalização. De acordo com a teoria mais antiga da associação, a sequência de palavras seguiria a lei. Se A ocorreu frequentemente com B, ou é semelhante a este, ou, num caso extremo, é semelhante ao que ocorreu frequentemente, então, há uma tendência de A evocar B. E da mesma maneira, igualmente, B evoca C, e assim por diante. Toda a série seria analisada e explicada, parcialmente dessa maneira. A genialidade da psicanálise foi mostrar que essas associações livres não se sucediam de fato meramente por essa lei de associação por partes. Mais exatamente, elas tinham uma tendência a se organizar em todos ou conjuntos significativos e a prosseguir numa determinada direção, e que esses conjuntos e direções tinham uma relação importante e significativa com o estímulo original, o detalhe do sonho, e com o problema subjacente do paciente. O paciente não estava de fato produzindo mecanicamente o fluxo, mas estava, embora não tivesse consciência disso, expressando determinadas tendências, retornando a certas necessidades emocionais e tentando preencher uma figura inacabada. Isto foi, naturalmente, uma prova fundamental da existência do inconsciente. O problema é se isto é útil para a psicoterapia. Note que o terapeuta está se concentrando no fluxo e criando figuras totais nele, achando-as e produzindo-as. Presta atenção aos conjuntos, cronometra as associações que se prolongam e que indicam resistência, percebe o tom e a expressão facial. Desse modo, torna-se consciente de algo sobre o paciente, a saber, o comportamento do paciente na inconsciência. Contudo, o objetivo da psicoterapia não é de o terapeuta ter consciência de algo a respeito do paciente, mas de o paciente ter consciência de si próprio. Portanto, é necessário que se inicie desse modo o processo pelo qual o terapeuta explica ao paciente o que ele, o T, agora sabe sobre ele, o P. Dessa maneira, o paciente adquire, sem dúvida alguma, muitos conhecimentos interessantes a respeito de si próprio, mas é de se perguntar se ele intensifica, por meio desses, a awareness de si mesmo. Porque o conhecimento sobre tem um certo caráter abstrato, não é pleno de interesse. Além de, mais uma vez, estar ocorrendo no seu contexto costumeiro de introjeção da sabedoria de uma autoridade. Se pudesse vir a reconhecer o objeto do conhecimento como sendo ele mesmo, então esse tipo de conhecimento do qual estávamos a par, e não sabíamos que estávamos a par, seria íntimo e tremendamente pleno de interesse. O objetivo da terapia é fazer com que ele reconheça isso. Mas este é exatamente o ponto de onde partimos em primeiro lugar. O problema é que na atividade na qual ele estava empenhado, ele estava verbalizando um fluxo de palavras sem sentido. Essa atividade não constituiu, em absoluto, nenhum acréscimo particular à sua experiência. Ao contrário, era um facsímile satisfatório de uma experiência comum. Ele se conhece nesse papel. A regra "não censure" aliviou da responsabilidade pelas palavras, o que ademais não é uma atitude incomum para muitas pessoas. Contudo, o conhecimento que lhe é agora explicado é totalmente estranho àquela atividade, pertence a uma atividade comum completamente diferente. Isto é, receber a verdade desagradável e engoli-la inteira. E mais uma vez o homem velho está dizendo coisas horríveis a seu respeito. Mas talvez seja um homem mais simpático, assim ele pode pensar. Como Stekel costumava dizer, vou ficar bom só para agradar o velho tolo. Isto é um método de cura, mas não é, como tal, livre associação. O perigo da técnica seria que, pondo de lado o self que é responsável, que sente interesse e toma decisões, o paciente vinculasse seu novo conhecimento estritamente à sua verbalização, matizada agradavelmente por uma atmosfera afetuosa e uma plateia paternal amiga. Então, em lugar de curar a divisão, a técnica a embaralharia mais ainda. 5. A livre associação como um experimento de linguagem. Mas consideremos os aspectos úteis e belos da livre associação, tomando-a pelo que é em si própria, como um modo de linguagem. Para começar, as associações circulam em torno de um detalhe de um sonho. Suponhamos que o paciente aceite o sonho como seu próprio sonho, lembre-se dele e possa dizer que o sonhou em lugar de dizer que um sonho veio a ele. Se ele puder agora ligar novas palavras e pensamentos a esse ato, haverá um grande enriquecimento da linguagem. O sonho fala na linguagem de imagens da infância. A vantagem não é rememorar o conteúdo infantil, mas reaprender algo do sentimento e da atitude da fala infantil, recapturar o tom de visão eidética e vincular o verbal e o pré-verbal.
Contudo, desse ponto de vista, o melhor exercício seria, talvez, não a livre associação a partir da imagem e o emprego de frio conhecimento à imagem, mas exatamente o contrário. Uma representação literária e pictórica cuidadosa desta, surrealismo. Pode-se dizer ainda algo em prol da própria livre associação. É salutar, para um paciente que é demasiado escrupuloso e enfadonho na sua fala, tagarelar e descobrir que a casa não cai por isso. Esta é a matriz jocosa da poesia. Permitir que a fala se desenvolva aparentemente por conta própria, de imagem para pensamento, para rima, para exclamação, para imagem, para rima, da maneira como surgir, mas ao mesmo tempo sentir que somos nós mesmos que estamos falando, que não se trata de uma fala automática. Contudo, aqui, mais uma vez, o melhor exercício talvez fosse um exercício mais direto. Concentrar-se no ato da fala, ao mesmo tempo em que se fazem associações livres ou se pronunciam sílabas sem sentido ou trechos de canções. Existe uma virtude mais essencial na livre associação, mais próxima do uso que a psicanálise classicamente fez dela. A razão pela qual se pede ao paciente que faça associações livres em lugar de contar sua história e responder a perguntas é naturalmente porque sua conversa costumeira é neuroticamente rígida, é uma integração falsa de sua experiência. A figura da qual tem consciência é confusa, obscura e desinteressante, porque o fundo contém outras figuras reprimidas das quais ele não tem consciência, mas que distraem sua atenção, absorvem energia e impedem um desenvolvimento criativo. A livre associação rompe essa relação rígida entre figura e fundo e permite que outras coisas venham para o primeiro plano. O terapeuta as anota, mas qual a vantagem disso para o paciente? Não se trata de que, como vimos, se possa fazer com que as novas figuras se combinem com sua figura habitual de sua experiência, porque a atitude da livre associação está dissociada dessa experiência. Na verdade, trata-se disto. Ele aprende que algo que não conhece como sendo dele surge de sua escuridão e ainda assim é significativo. Desse modo, talvez, ele seja encorajado a explorar, a considerar sua inconsciência como terra incógnita, mas não como caos. Desse ponto de vista, ele tem naturalmente que se tornar um parceiro no processo de interpretar. A noção aqui é de que a máxima "conhece-te a ti próprio" é uma ética humana. Não é algo que nos fazem quando estamos em dificuldades, mas algo que fazemos em prol de nós como seres humanos. A atitude misteriosa do terapeuta com relação à interpretação, retendo-a ou distribuindo-a pouco a pouco no momento adequado, é contrária a isso. Não se conclui, contudo, que o analista revelará todas suas interpretações. Mais exatamente, ele interpretará muito pouco, mas dará ao paciente os instrumentos do analista. Deveria ser óbvio que a falta de curiosidade estarrecedora das pessoas é um sintoma epidêmico e neurótico. Sócrates sabia que isto se devia ao temor do autoconhecimento. Freud enfatizou o medo específico do conhecimento sexual do qual se mantém as crianças afastadas. Desse modo, é insensato conduzir um trajeto de cura num contexto que confirma a divisão. O terapeuta, o adulto, sabe tudo. E nós próprios nunca podemos conhecer o segredo, a não ser que nos contem. Contudo, é a possessão dos instrumentos que sobrepuja o medo de ser excluído. Finalmente, contrastemos os 3 modos de fala empregados no experimento de livre associação. O paciente que faz a livre associação, o terapeuta que aprende algo e o diz a si próprio, e o terapeuta que explica o que sabe ao paciente. Temos aqui 3 conjuntos diferentes de palavras que se relacionam a um caso existente. Para o paciente, suas associações são o equivalente a sílabas sem sentido. São verbalização pura. A partir dessas palavras, no entanto, o terapeuta torna-se consciente do paciente, e essa consciência, formulada em sentenças que ele diz a si próprio, relata um caso existente. Elas são verdade. Não obstante, nesse contexto, as mesmas sentenças, ditas ao paciente, não são mais verdadeiras nem para o paciente, nem agora para o terapeuta. Não são verdadeiras porque não funcionam, não têm valor como prova, são meras abstrações. Para um lógico, esse fator, o interesse do terapeuta ou a falta de interesse do paciente, o acolhimento das proposições na nossa própria realidade ou sua rejeição, poderiam parecer irrelevantes. Ele diria que se trata de uma questão meramente psicológica, importante no plano terapêutico, mas logicamente insignificante se o paciente apreende a verdade da interpretação ou não, ou em que nível ele a apreende. Contudo, deveríamos expressar isso, de preferência, da seguinte maneira: o caso existente aqui é por ora potencial, é uma abstração.
E se há uma realidade, ou uma realidade inteiramente diversificada, da qual se possui uma verdade, depende das palavras da formulação, do interesse e da atitude com a qual é apreendida. Para um lógico treinado em física, o uso correto das palavras, a fala que é mais significativa sobre a realidade, tem um vocabulário escasso de símbolos coisas, uma sintaxe analítica que expressa o complexo por meio de acréscimos e uma ausência de tom passional. E ele reformaria a linguagem nesse sentido, por exemplo, no sentido do inglês básico. Contudo, para um psicólogo preocupado com a falta de afeto de nossos tempos, a fala correta tem suas características exatamente contrárias. Está cheia de inflexões passionais da fala da infância. Suas palavras são estruturas funcionais complexas como as palavras dos primitivos, e sua sintaxe é poesia. 6. Filosofias da reforma da linguagem. Dada a epidemia moderna de instituições sociais simbólicas em lugar de comunidades e a verbalização em lugar da experiência, houve numerosas tentativas de reformar a linguagem por meio da análise retórica e da análise lógica. Os motivos retóricos subjacentes de quem fala são trazidos à tona. E por meio da crítica empírica, os estereótipos e abstrações vazias são medidos e reduzidos às suas proporções de acordo com o padrão de coisas e comportamentos concretos. Para nossos propósitos, podemos resumir essas filosofias da linguagem adequada em empíricas, operacionais e instrumentais. A linguagem empírica reduz o emprego adequado das palavras a signos, para perceptos ou fenômenos observáveis, ou para objetos facilmente manipuláveis e comportamentos simples. Atribui-se geralmente o maior grau de concretude a objetos físicos inanimados, mas isto é um preconceito metafísico. Augusto Comte, por exemplo, considerava que as relações sociais e as instituições forneciam os protocolos mais concretos. As palavras coisas são em seguida sintetizadas por meio de uma lógica simples de combinação. As linguagens operacionais instrumentais dão ênfase primordial à manipulação das coisas, em lugar de dar ênfase às próprias coisas. Isto fornece ao menos uma unidade sensório-motora como sendo básica. As linguagens instrumentais exigem que as unidades básicas incluam também os objetivos em vista, e, portanto, os motivos e as atitudes retóricas da fala. Há, assim, uma série cada vez mais inclusiva dos fatores de contato. Contudo, nenhuma linguagem analítica semelhante pode alcançar a própria fala plena de contato, porque esta é parcialmente criadora da realidade, e o uso criativo das palavras destrói plasticamente e remodela as palavras. Nenhuma lista básica de palavras pode ser dada só a partir das coisas, do comportamento não verbal ou dos objetivos em vista. O contato envolve orientação, manipulação e sentimento, e o sentimento é dado verbalmente, em especial no ritmo, na entonação e na escolha e distorção das palavras e da sintaxe. As normas e protocolos da boa fala não podem ser analisados em termos de simples coisas concretas e instintos. Estes não são suficientemente concretos. São dados em estruturas todos concretas e muitas vezes muito complicadas. Expressando isso claramente, a reforma linguística, a cura dos símbolos e verbalizações vazias, só é possível pela aprendizagem da estrutura da poesia e das letras humanas, e, finalmente, pela produção de poesia e tornando poética a fala comum. O assunto tem uma importância filosófica que vai muito além da reforma linguística. Há uma busca contínua, precisamente entre os empiricistas e instrumentalistas, por uma ética naturalista, que não implique nenhuma norma fora dos processos em andamento. Contudo, se os critérios de linguagem correta são escolhidos de maneira tal que os aspectos criativos e plenos de sentimento da fala nada emprestam ao significado, são meramente subjetivos, então nenhuma ética semelhante será possível em princípio, porque nenhuma avaliação convida ao consentimento baseado em razões lógicas. Por outro lado, uma vez que se entenda como deveria ser óbvio que os sentimentos não são impulsos isolados, mas evidência estruturada de realidade, isto é, da interação do campo organismo/ambiente, da qual não há outra evidência direta a não ser o sentimento, e além disso, que um empreendimento criativo complicado é uma evidência mais forte ainda de realidade. Então, as regras da linguagem poderão ser elaboradas de tal modo que toda fala plena de contato seja significativa. E então, a avaliação poderá ser fundamentada logicamente.